União estável, registrar ou não registrar? Eu sou Isabela, advogada, especialista em sucessões, trabalho especificamente com inventários e planejamentos sucessórios. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância de se registrar a união estável. Mas antes, dá uma mãozinha aí pro canal, curte, se inscreve. Agora bora lá pro conteúdo? É obrigatório registrar a união estável para ela ser reconhecida? A convivência em união estável ela tem se tornado cada vez mais comum nos dias atuais. Muitas pessoas preferem morar junto e ter uma união estável porque acreditam que assim terão mais liberdade. Além disso, a união estável ela tem menos formalidades e um menor custo às partes do que realizar o registro do casamento. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo as diferenças entre união estável e casamento para quem tiver interesse em saber. Então, se você me perguntar se é obrigatório o registro da união estável para que ela seja reconhecida, a resposta é não. Segundo a legislação brasileira, para que uma relação seja considerada união estável, ela precisa ter 4 requisitos: ser duradoura, pública, contínua e com o objetivo de constituir família. Quando 2 pessoas se mostram à sociedade como se fossem um casal e a relação deles possui esses 4 requisitos, isso define uma convivência em união estável. Então, nesse caso, o registro, ele não é obrigatório, ele é facultativo. Porém, acreditem, é na prática, na hora que mais precisa se comprovar que aquela união de fato existia, é que os problemas começam a aparecer. Por isso, apesar de não ser obrigatório, eu sempre oriento os meus clientes que façam o registro da união estável. E eu vou explicar a vocês o porquê. Se por um lado, os costumes se tornaram cada vez mais livres, por outro lado, o cuidado com questões legais exige ainda mais atenção. Na falta de um documento que caracterize aquela relação, o patrimônio do casal que mora junto pode vir a se misturar. E isso poderá trazer consequências no planejamento sucessório de ambos no futuro. Além disso, numa união estável não formalizada, não se pode escolher um regime de bens diferente da comunhão parcial de bens. Em um outro momento, eu vou deixar gravado aqui para vocês um outro vídeo explicando a importância de se conhecer todos os regimes de bens e as consequências jurídicas que cada um deles traz, tanto para o divórcio quanto para o inventário. Mas voltando à questão da união estável, os problemas mais comuns que nós encontramos quando ela não é registrada se referem à partilha de bens, herdeiros e pensão. E eu vou falar rapidinho sobre esses problemas aqui para vocês. Primeiro ponto então, partilha de bens e herdeiros. Se a união estável não for registrada e uma das partes falecer e não tiver deixado filhos vivos, nem pais vivos, os irmãos dessa pessoa que faleceu deverão reconhecer a existência daquela união estável para que o cônjuge sobrevivente seja considerado herdeiro sozinho. E se não houver esse reconhecimento, o cônjuge sobrevivente precisará entrar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte, para que possa ser assegurado a ele o direito de ter reconhecida essa convivência e, consequentemente, lhe seja garantido o direito à herança. Na prática, se os irmãos dessa pessoa que faleceu fizerem o reconhecimento dessa união estável, eles automaticamente estarão fora do inventário. Então, o que acontece na maioria das vezes é que os irmãos não reconhecem aquela união estável e buscam na justiça provar que eles é que teriam direito àquela herança. Então, só por esse ponto vocês já entenderam que é muito mais barato e eficaz procurar regularizar a sua situação de convivência ainda em vida, do que deixar que o companheiro tenha que fazer isso sozinho no pós-morte. Segundo ponto, então, pensão. Regra geral, os dependentes do falecido têm direito
ao recebimento de pensão por morte. E quem vive em união estável poderá fazer parte dessa classe de dependentes e ter direito à pensão por morte, porém precisa comprovar que convivia em união estável com a pessoa falecida. Um dos documentos que é pedido pelo INSS para confirmar a existência da união estável é a certidão emitida pelo cartório. Porém, como sabemos, nem todo mundo tem esse documento registrado. E quando a pessoa informa que não tem esse documento registrado, o INSS pede uma série de outros documentos, como por exemplo, comprovante de conta bancária conjunta, certidão de nascimento dos filhos, olerites que comprovam dependência em plano de saúde, registro de dependência na declaração de imposto de renda, dependência de seguro de vida, fotos e vídeos que comprovem a existência de um laço familiar entre eles, declaração de testemunhas, entre outras coisas. Porém, acreditem, mesmo apresentando todos esses documentos, o INSS ele pode entender que ainda assim não houve comprovação de união estável. E aí, nesse caso, você terá duas opções: interpor um recurso administrativo tentando reverter essa decisão ou ingressar com uma ação judicial. Então, aqui também está mais uma vez comprovado para vocês que formalizar a união estável em cartório evitará muito desgaste futuro aos familiares. Para finalizar, eu quero deixar algumas dicas aqui para vocês com relação à forma de realizar o registro da união estável. O provimento 141 de 2023 do CNJ atualizou as normas cartorárias aplicáveis aos procedimentos relativos à união estável. Portanto, atualmente existem 3 formas de se realizar o registro da união estável. O primeiro é o instrumento particular. Nada mais é do que um contrato feito entre as partes. O que eu não recomendo fazer, porque esse tipo de documento ele pode não trazer segurança jurídica nenhuma às partes. A segunda forma de registro é no cartório de notas, onde será feita uma escritura pública de registro da união estável. E o terceiro seria o registro no cartório de registro civil, onde será realizada uma escritura declaratória de reconhecimento de união estável. A escritura pública registrada no cartório de notas, ela funcionará como um contrato entre os companheiros e terá fé pública. Mas para que ela produza efeitos perante a terceiros, ela posteriormente também precisará ser levada a registro tanto no cartório de imóveis, se os cônjuges possuírem imóveis, em nome deles, e também no cartório de registro civil. Já a escritura declaratória de reconhecimento de união estável, registrada pelo cartório de registro civil, sendo feita e registrada diretamente neste cartório, ela por si só já produz efeito perante a terceiros. Porém, existindo imóveis em nome de uma das partes, esta escritura também precisará ser levada a registro no cartório de registro de imóveis. Mas você deve estar se perguntando, o que quer dizer essa produção de efeito perante a terceiros? Por exemplo, na venda de um bem imóvel, ainda que o imóvel esteja registrado apenas no nome de uma das partes e o regime de bens escolhido por eles no registro da união estável não for o regime da separação convencional de bens, para que ele consiga realizar a venda desse bem, será necessária a assinatura do cônjuge, do companheiro. Porém, se essa informação de convivência de união estável constar registrada, disponível para pesquisa a terceiros, um dos cônjuges vai conseguir vender esse bem sozinho. E é aí que começam os problemas. Gostou desse vídeo? Então se inscreve, curte, para que eu possa produzir ainda mais conteúdos para você.